aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo nosso podcast. Gente, hoje o Geek Space tá diferente. A gente vai trazer uns convidados aqui. Eu tô com a Juliana, Oi. a Gisele Olá. e Igor. o Igor. Oi, gente. A gente vai falar hoje sobre uma novidade no estúdio Ghibli, que é a volta do Hayao Miyazaki. Gente, Hayao Miyazaki tinha se aposentado em 2013, oficialmente, né? Porque ele sempre quis se aposentar, mas o homem é um workaholic, né? E aí que ele resolveu voltar com um filme. E aí, eu quero perguntar pra vocês como fãs, vocês acham que essa volta dele é uma missão que ele precisa cumprir ou vocês acham que é uma jogada de marketing? Eu acredito que possa ter sim uma jogada de marketing por trás, né? Mas também pela filmografia dele, né? Pelas coisas que ele trabalhava, eu via muito que ele gostava de trabalhar com assuntos recorrentes, assim. Ele trabalhou muito com a Segunda Guerra Mundial, as guerras japonesas, os bombardeios que tiveram. E atualmente a gente entrou em outra atmosfera, né? Com situações diferentes. Talvez ele, por ser um criador, tenha novas ideias e possa trazer algo no Ele sempre tem nível. alguma coisa em mente, né, que ele tá querendo Sim. trazer de volta. Acho que todo filme dele, ele tem muito essa coisa de querer trazer essa parte política, a parte ética, né? Ele gosta de criar coisas que vão te fazer pensar, vão te fazer refletir, né? E tu, Gisele? Cara, eu também acho que sim, porque é o seguinte, ele tá aposentado desde 2013. Então, tipo, foi meio estranho ele voltar do nada, assim. A gente fica até pensando, cara, será que vai ser Que deu bom? na cabeça desse homem, né? Por quê? Será que vai ser bom o filme? Será que, tipo, vai ter aquela expectativa como teve nos outros filmes? Porque todo mundo sabe quem é fã mesmo e que gosta do conteúdo, realmente tem aquela expectativa, caramba, será que vai voltar a mesma animação? Será que vai voltar aquele enredo legal que tem, que nem Chihiro, ou até mesmo Reino dos Gatos? Então, assim, realmente é um bagulho, assim, a ser explorado. Por quê? Sabe? A expectativa tá aí, né? Então. Tem que ver agora como é que vai ser. Sim. E aí, Igor? Cara, eu acho que é muito mais uma missão pra ele. Porque, tipo, em todo o trajetório, desde o início dele, ele sempre quis mostrar algo pra gente. Como você mesmo falou, ele sempre bota um assunto político no meio, ele sempre bota uma ideia que ele quer expressar. Eu acho que com o mundo atual é muito diferente, o nosso século tá muito diferente do que ele já trabalhou. Parece que foi em 2013, mas essa volta agora já mostrou muita coisa, o quê? É tipo pensar, nossa, pessoa de 2005 já tem 18, vai fazer 18 anos já, tipo, caraca. É tipo... É um choque, né? É um choque. Exato. Não, mas é uma coisa que eu tava lendo sobre ele, né? E ele fala muito assim, que todos os filmes dele, a intenção dele é manter essa ética pacifista em um mundo violento. E eu acho que esse sentimento, ele consegue passar tranquilamente, né? Em todos os Sim. filmes dele. Porque, pelo menos, eu penso muito, quando ele fala isso, em Totoro. Porque Totoro, ele é um filme muito... meu amigo Totoro, no caso. Ele é um filme muito calmo. E ele é um filme que te passa, assim, uma tranquilidade. Tipo, Sim. o plot twist é o quê? É a menina, a filha mais nova, fugindo, desaparecendo, a cidade toda indo atrás dela, sabe? Mas desde o início, tipo, tu sabe que é uma relação ali que ela tem com a mãe dela. Ele coloca muito sentimento, sabe? Eu vi Sim. também uma coisa que ele fala, ele tem uma crítica muito grande, né, aos animadores. Porque ele fala que os animadores, parece que eles querem criar animações de humanos que não existem. E ele gosta de passar justamente a beleza do ser humano. E a gente consegue ver muito isso, porque é muito humanista, né? Todas Sim, as obras exato. dele. Você consegue ver que ele tá tentando tirar o melhor daquelas pessoas. Até uma criança que ela imagina muito. Ele consegue mostrar um pai que ele consegue ser cuidadoso com os filhos, sabe? Que ele pode até ter que trabalhar o dia todo. Mas ele chega e ele faz aquelas crianças aproveitarem a infância, sabe? No caso do meu amigo Totoro, eu penso muito isso. Mas o filme, esse filme que ele vai lançar agora, né? O nome dele é Como Vocês Vivem. Eu não sei se vocês já viram. Que as notícias, né, que estão tendo da volta do Miyazaki, ele já vem anunciando, ele já vem tentando fazer esse filme há muito tempo. Que é Como Vocês Vivem. E vai ser lançado agora, dia 14 de julho. Né? Então, aí criou toda essa situação que eu fiquei pensando, é muita...
a gente traz de volta aquilo. Será que ele vai trazer aquilo? Porque esse filme vai ser dedicado ao neto dele. Foi o que ele anunciou. Entendeu? Aí, então é uma coisa assim, ele não tinha nem essa proximidade com o filho dele, né? Ele teve um momento, assim, muito grande na carreira de, tipo, como ele é workaholic, né? De querer ficar trabalhando e criando coisa e acabou não criando uma intimidade com o filho dele. Mas é uma coisa que tu não vê nas obras, né? Uhum. E eu acho que agora ele meio que quer suprir isso com o De neto, alguma forma, sim. sabe? Uhum. E aí, como vocês se sentem com essa informação? Cara, essa informação acho que só reforça aquela ideia que eu tive, que era uma missão pra ele. Sim. Que talvez essa relação dele com o filho provavelmente não deve Foi ter sido nula. fácil. Então eu acho que esse apoio que ele tem do neto, ele é como se fosse algo meio que assim, tipo, nossa, aqui, eu amo vocês, tá ligado? Eu. Talvez eu não tenha conseguido demonstrar De isso. alguma forma, tentando se conectar com a família dele, que já como as obras tomaram muito tempo da vida dele, eu acho que, tipo, esse filme já vai ser uma homenagem, sabe? Acho que ele pra quer trazer, talvez, uma coisa... Porque ele parece ser muito fechado, né? Pra ele Sim. não ter conseguido ter uma boa relação com o filho dele. Uhum. Porque eu vi até que o filho dele, ele tem até um embate um pouco com ele, porque o filho dele também virou diretor da Estúdio Ghibli, né? E daí que o próprio... o Hayao Miyazaki, ele se meteu muito. Ele se meteu muito em uns trabalhos do filho dele, porque ele falava assim, não, eu consigo fazer melhor, entendeu? Aí ficava mas eu também, eu faço da minha forma, você faz da sua forma, entendeu? Cada um faz da sua forma. Uhum. Gás. É até interessante o jeito dele, né? Que ele é muito, muito na dele. É muito. Então, é assim que se faz. Ele corrige, é o jeito dele. Até mesmo. É interessante porque A arte dele. até ele distante, né, do filho dele, ele conseguia passar a imagem da infância com muita genuinidade, né? Tipo, mesmo ele não estando muito presente ali, ele ainda reconhecia as formas de uma criança, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Meu Amigo Totoro foi uma coisa que, tipo, eu tava assistindo com um colega na minha casa. E a gente ficava encantado, assim, com as meninas brincando, assim. A gente realmente se sentiu criança assistindo o filme, assim, pela primeira vez. A gente se sentiu criança, então... Imagino que ele, tão próximo do neto dele agora, ele... possa ter se inspirado, né? Porque se ele já era uma pessoa inspirada até distante dessa atmosfera, imagina ele completamente dentro da atmosfera. Ele que é uma pessoa tão criativa, assim. Ele pode ter visto tantos cenários que possam ter levado ele para dentro daquele mundinho que ele sempre teve e querer trazer um novo filme, né? Sim. Eu acho que eu tava assim, em relação ao filho dele, eu vi algumas coisas que falavam assim que ele assistia muitos filmes do pai dele pra entender o próprio pai dele. Porque eu acho que ele mesmo entrava nesse conflito, tipo, meu pai não tá aqui em casa, mas ele faz todos esses filmes que as pessoas elogiam tanto, sabe, que são tão humanistas, que tem tanta coisa ali por trás, sabe? Mas o próprio Hayao Miyazaki, ele acabou fazendo um filme que o protagonista é o Goro Miyazaki, que é Ponyo. Sabe Sim. o menininho? Sim. É inspirado no filho dele. Eu achei isso muito bacana. Porque eu fiquei assim, cara, ele amava a família dele, mas ele amava tanto o trabalho dele, sabe? Que ele não conseguia ficar sem trabalhar. Tanto que, pra essa volta dele, depois da aposentadoria, ele falou assim, que ele tava entediado com a aposentadoria, ele precisava criar algo pra viver. Ele tá com 82 anos agora. Aí ele tava na casa dele, aí ele falou assim, sei lá, eu acho que ele deve conviver com o neto dele, né? Uhum. Aí ele ficava assim, eu preciso criar alguma coisa. A minha vida foi toda, desde criança, foi criar, foi desenhar, foi fazer mangá, foi fazer série, foi fazer filme. E eu não posso simplesmente parar só porque eu tô velho, né? Eu acho que, ele disse que ele acha que esse é o último trabalho que ele vai trazer, mas ele quer que seja uma homenagem ao neto dele. Então ele tem... isso, talvez ele seja só uma pessoa fechada. Cara, o bom de todos esses filmes é que, tipo, Ponyo, tanto Meu Amigo Totoro, são experiências marcantes. Pra mim foi experiência muito marcante. Tanto é que Ponyo eu assisti na Discovery Kids. Ah, meu Deus! Eu assisti no Bumerangue, Ponyo. Nossa, o Boomerang é muito antigo. Discovery Kids, caramba, era quando a gente tinha aquela... Eu nem sabia que tinha, tipo, eu tive acesso desde criança, né, aos filmes. Por meu avô ter uma locadora, eu tive acesso ao Reino dos Gatos e às Viagens de Chihiro, né?
eu, quando assisti depois de alguns anos, Ponyo, na Boomerang, eu nem sabia que tinha uma ligação entre esses filmes, entendeu? Que É eles só um eram... filme. Exatamente, pra mim era só um filme, né? E só que remetia à estética, né? Mas eu nunca interliguei, assim, de maneira alguma. Eu acho que eu vim entender isso mais pra frente, assim, um pouquinho antes de chegar na Netflix, assim, eu acho que uns 2 anos, que eu baixei no Torrent alguns filmes, assim, pra assistir. Mas eu acho que é porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume de se importar com o estúdio, com o É. autor, né? A Não. gente se preocupa mais assim, Mas se o filme é bom ou não, a gente tá criticando lá no Rotten Tomatoes e tal, sabe? Colocando no Letterboxd lá a nossa nota, 5 estrelas, 4 estrelas. Eu acho que, então, eu acho que o Estúdio Ghibli, ele passa muito essa experiência diferente, né? Tipo, Sim. não é qualquer Com coisa. certeza. Eu achei bacana vocês falarem, tu tava falando até antes da gente começar a gravar, né? Que tu teve acesso muito jovem a isso e ainda como DVDs os filmes, sabe? Sim. É uma coisa assim, por exemplo, em mim não chegou. A minha experiência com o Estúdio Ghibli já é online, assim, no computador, sabe? Eu tive que ir atrás desses conteúdos. Não consegui simplesmente, tipo, ninguém me deu acesso, ninguém falou, Sim. olha, vê esse filme. Entendeu? A gente não tinha essa cultura. Mano, A o famosa engraçado... pirataria. Então, o engraçado é que, tipo, a gente tem histórias parecidas porque eu viajei pra Salinas. Isso eu tinha em torno de 10 anos, por aí. E eu fui pra casa de parente, dormi lá e tal, aí eu tinha uma prima, e essa prima tinha o DVD da Chihiro. Eu era uma criança, não tinha muita diversão pra fazer, eu falei assim, pode colocar esse desenho pra mim, pra eu assistir e tal. Ela, tá. Lá ela colocou pra mim. E eu amei o filme. Tipo, uma criança de 10 anos, a gente ficava assim, meu Deus, que filme incrível. Aí eu era muito apaixonada pelo Raco. Sim, nossa, quem não teve uma paixão pelo Raco, Ai, pelo amor mano, de Deus. O Hall Eu também. queria meu dragãozinho. Meu próprio dragãozinho. Papai Noel, me dá um dragão, por favor. Nossa, Papai mas, mano, mas esses filmes foram um marco pra mim, foram experiências também em relação a todos os personagens, as protagonistas serem mulheres empoderadas e fortes, me deu, assim, muita vontade assim, de ser uma dessas, sabe? Realmente eu fiquei muito impactada com muitas protagonistas. Principalmente a do Castelo Animado. O que a gente tava conversando vindo pra cá, no carro, que a gente analisa um pouquinho diferente, porque nós 3 somos estudantes de psicologia, né? Então a gente vê algumas coisas com um olhar um pouquinho diferente, né? Então a construção dos personagens é muito bem feita. Verdade. Muito, muito, muito bem feita. Desde o início até o final do filme. Como elas vão... evoluindo e amadurecendo com os acontecimentos dentro do filme, assim, é incrível e até nem parece que é feito pra criança mesmo, entendeu? Justamente por ser muito bem feito a forma que elas vão amadurecendo mesmo, desde o início, quando é apresentado aquilo que vai mudando elas, porque a Estúdio Ghibli, ele não tem o costume muito de colocar uma coisa de herói e vilão. Ele não tem muito costume disso. E é um pouco. É um slice of life, assim. A pessoa vai vivendo, as coisas vão acontecendo, né? Uma coisa. Mas eu acho que isso é muito porque o Hayao, ele é formado em economia política. Alguma coisa assim. E ele já vem, tipo, de uma vida. A mãe dele era muito inteligente. E ela era, tipo, super engajada com questões políticas e tal. Só que ela morreu quando ele ainda era muito criança. E aí que ele foi trazendo essas coisas pro trabalho dele, sabe? Desde criança ele sempre quis trabalhar com isso. Aí ele, com o tempo, ele foi crescendo, tipo, como é que eu vou fazer esse texto? Ele sempre foi muito de viajar, de trazer os autores que inspiravam ele pra conversar, pra criar esses conteúdos. Inclusive, as Viagens de Chihiro, que é a maior bilheteria hoje do Japão, né? Ele criou baseado em crianças que eram vizinhas dele. E ele falava assim, o que essas meninas veem? O que elas leem? O que elas consomem, né? E aí que ele viu assim, o shoujo, né, que é mangá de romance, é só romance. Não é, tipo, eram coisas pra meninas, mas é só romance. E não é isso, e ele achava, não é isso que essas crianças estão vivendo. A criança não se importa com relacionamento, sabe? Elas querem outras coisas pra se inspirar. Então ele criou a Chihiro como uma heroína. Foi, Entendeu? e assim, ela é uma criança chorona. Entendeu? Ela é uma criança!
Exatamente. E ela passando por tudo aquilo e sem paz, sem um apoio necessário, o psicológico da criança fica instável. Então, ela passando por tudo aquilo sozinha e enfrentando os medos, no caso, foi uma coisa assim que, na minha época, foi um marco, sabe? Sim. Realmente, eu fiquei, cara, essa personagem é muito bom pra trabalhar com criança. Se Sim. vocês fossem introduzir o Estúdio Ghibli, assim, pra alguém, qual seria o primeiro filme que vocês iam recomendar? Cara, Dependendo da idade, né? então. Quando é criança, eu já introduzi com meu amigo Totoro. Eu sempre coloco quando é criança. Quando já é jovem, assim, adulto, eu já dou, tipo, justamente as Viagens de Chihiro ou o Castelo Animado. Eu indiquei, inclusive, pra mulher de um tio meu um dia desses e ela gostou muito até. E ela achou interessante até porque não é de acordo com os desenhos que ela assiste bastante desenho, né? E não costuma ser do estilo que ela assiste. Ela demorou pra pegar um pouquinho a pegada, porque Castelo Animado não é também um filme que apresenta um vilão. A gente até pensa que tem, que no caso é a Bruxa da Terra Abandonada, né? A gente pensa que é essa, que quando a gente vê ela já faz parte ali, ela já tá junto com os mocinhos, né? Então, tipo, a partir daí a gente já não sabe. E Mas- depois que a gente percebe que é a construção da Sophie e do Rou junto ali, basicamente. Mas eu acho que isso é muito da vida, né? É. A gente não fica fechando quem é vilão, quem é mal. A gente sempre tenta pegar o melhor das pessoas, né? Sim. E isso é aquilo que eu falei no início. Ele não tenta criar um ser humano que não existe. Eu não Exato. preciso criar um vilão. Eu sei que as pessoas... Se a pessoa tá fazendo uma coisa má, provavelmente aconteceu alguma coisa na vida Sim. dela ali atrás, Sim. sabe? Talvez ela só precise ser acolhida. Eu acho que é muito bacana a forma como ele apresenta isso Exato, nos e filmes. inclusive também. ele foi bastante. Desculpa te interromper. Ele foi bastante criticado na indústria, né? Justamente por ele não tentar prender a atenção das crianças com isso. Porque é o que a gente se vê nos filmes. Sempre vai ter um acontecimento com um vilãozinho que quer fazer alguma coisa. E aí, no final, justamente por ser criança, ou ele muda de ideia, ou ele fica do bem no final, assim. Ou acontece alguma coisa, enfim. Sempre tem um vilão que a gente vai querer derrotar ele, ou vai querer mudar a cabeça dele, e ele vai estar causando problemas ali. Sempre tem isso. E a maneira que as pessoas gostam de prender a atenção da criança, que não é fácil, né? Mas ele não gosta de trabalhar com isso, entendeu? Ele justamente gosta de seguir essa linha de construção, ou de seguir só a história, entendeu? E vocês? cara, é tanto tempo. Tipo, ele é realmente. Ele fala realmente que não gosta de falar de anime. Que é algo mais mecanizado. Ele gosta de sentir. por assim Nenhuma dizer. animação dele é computadorizada, né? Ele foi introduzindo em algum outro, acho que em Princesa Mononoke ele introduziu um pouco de animação computadorizada, mas quem foi introduzir uma animação completamente computadorizada foi o filho dele, o Goro, né? Aí, nessa questão, eu acho muito que ele quer fazer essa essência mesmo dele. Como o fato dele olhar as crianças e falar assim, não é a realidade delas. E ele transformar nelas como que realmente que são, crianças. E até mesmo esse reforço, por assim dizer, de mostrar uma realidade diferente, por assim dizer, naquela época, já era muito complicado. Tanto que eu lembro que eu já ouvia essa notícia, que quando... acho que foi... Não foi a Viagem de Chihiro, foi outro. Que foi antes, eu não lembro. Não, Eu não lembro se foi meu amigo ou... Mas que veio para os Estados Unidos. Lá, com uma cultura completamente diferente, eles não souberam trabalhar tanto. Algumas pessoas já conheciam ele e respeitavam, outras nem tanto. Tanto que eu acho que foi a princesa que num porte, por assim dizer, do filme, não era ela. Acho que era 3 personagens que nem apareciam no filme, e todos eram homens. Então esse reforço que ele tem em mostrar protagonistas femininas fortes e, por assim dizer, seres humanos, né? Aham. Então, é algo completamente de uma visão muito diferente, por assim dizer, que teve do Ocidente, por assim dizer, nos Sim. Estados Unidos. Foi um impacto muito grande. Sim. Mas qual filme tu recomendaria? O filme que eu recomendaria, cara, eu acho que eu ia pelo Castelo Animado, porque foi um dos primeiros que eu vi também. Que eu não lembrava. não lembro. Sério, eu não lembrava. Aí, quando a gente foi assistir, Ah. eu fiquei, cara, eu já vi esse filme em algum canto. Aí eu lembrei que quando eu comecei a ver os filmes por pirataria mesmo, Super Anime, saudades. Saudades. Eu lembro que foi o primeiro que assisti.
Aí de lá só foi continuando, só que eu, por algum motivo eu esqueci. Não sei De lá também. só foi ladeira abaixo, né? Como a gente aprende em psicologia, a gente esquece por algum motivo. Eu não sei até o momento por que eu Oh, esqueci. Freud explica, viu? explica. Que negócio. Mais tarde a gente conversa, que eu já vou te lembrar porque que a gente esquece. Eita, tá. Sim, Gisele, e aí? Qual a tua opinião? Cara- Sobre qual o melhor filme pra recomendar, assim, pros outros? O melhor filme, assim, o melhor filme mesmo, pra mim, pra recomendar pra criança, é Meu Amigo Totoro, como ela falou. E adulto, ou naquela faixa etária de adolescente e tudo, eu acho que seria Chihiro / Castelo Animado, ou até Princesa Mononoke, que muita gente fala muito bem nesse filme. Sim. É. Mas só que eu tenho um problema com esse filme. Porque, assim, o filme é bom. Tem aquela pegada, eu gosto. É uma animação incrível. Só que eu paro no meio do filme. Ou por preguiça, ou porque eu tenho algo pra fazer e também, tipo, meu TDAH não deixa, sabe? Ou eu presto atenção em uma coisa ou outra e eu fico, meu Deus do céu. Aí eu acabo não prestando atenção no filme. Mas o filme é ótimo, o filme é maravilhoso. Eu acho muito legal o desenvolvimento dos personagens e o protagonista também. Que Sim. tem a protagonista e o protagonista. Então, eles são personagens bem desenvolvidos também. O que eu gostei É. bastante. E até a temática do filme é uma temática que a gente conhece bastante, Sim. né? Que é justamente a mineração contra os animais da floresta, né? Precisa Mononoke. Ele né? sempre traz algum lado político, né? Sempre. Eu acho que isso é uma característica, assim, básica de um filme da Estúdio Ghibli, né? Ele tem que trazer uma reflexão. Mas então, gente, sabendo dessas experiências como fãs e tal, que o Estúdio Ghibli já traz isso, né? Qual vocês acham? Qual a expectativa de vocês pra esse filme que vai ser lançado? Eu espero que ele siga a mesma linha que mantém na nossa, tipo, na nossa cabeça a filmografia dele, né? Uhum. Que não mude tanto assim, porque talvez ele mude o tipo de animação, né? Porque o que a gente tá acostumado é aquela versão mais antiga, 2D. Eu não sei se ele vai trabalhar com 3D, né? Acho que não. Pois é, Porque porque a ele gente nunca viu. fez isso. Pois é, porque a gente viu agora que saiu, mas eu acho que não teve nada a ver com ele, né? Aquele, a bruxinha, né? É do filho dele. É. É a primeira animação completamente computadorizada. Porque o Goro se meteu. Aí eu acho que ele olhou, não, filho, sai, que eu não quero. Pois é. Eu não quero isso. Meu trabalho, filho. dá licença. Sai, pera. Tá bom já. Eu já tenho expectativas muito boas, justamente por ser ele. Eu imagino que de 2013 pra cá ele deve ter tido tantas e tantas ideias. Justamente por causa do netinho dele, né? Por ele sempre se inspirar em crianças. É. Então, eu tenho expectativas muito boas e eu espero que ele mantenha o tipo de filmografia dele. É. Eu tô com expectativa mais ou menos, assim. Na verdade, eu não sei expressar uma opinião sobre isso, porque eu gosto bastante desse filme dele. E realmente eu tô bem animada, sabe, pra esse filme. E eu só vou ter uma experiência, assim, ou uma expectativa mesmo quando eu assistir. Uhum. Que eu sinto que ele, como ele teve uma experiência muito grande, como ela falou, por conta do neto também, por conta que ele passou mais tempo com a família, eu acho que o filme vai ser bom, porque ele teve aquela experiência realmente agora, ele teve uma experiência com a família dele, e como ele quer colocar, fazer a homenagem pro neto dele, eu acho que sim, vai ser um filme muito bom. Uhum. Igor. Cara, eu vou me endividar no Serasa pra ver esse filme, não importa. Será que vai ter pra no ver. cinema, né? Pois espero que tenha. Se tiver, a gente vai assistir juntos, tá? Vocês já estão Juntos, forçados. unidos e vai. sim. Exatamente. Não Mas esse importa. filme eu tô bastante esperançoso, porque como é um filme dele, é algo que, pra mim, que eu quero ter aquela sensação. Porque em todo filme que eu vejo dele, é muito calmo, é muito satisfatório e relaxante. Uhum. E no final do filme, eu não sei, eu sempre fico com aquela pitada de esperança. Eu acho que é tipo, o filme do estúdio ele sempre tem essa pitada de esperança. Cara, a gente sempre quer entrar dentro daquela realidade. Quando termina o filme, parece que, tipo, a tua cabeça mudou muito. Tem até aquelas playlists no YouTube, né? Você Sim. se estivesse no Sim. cenário do Estúdio Ghibli, assim, Sim. de ficar ouvindo. É Muito incrível, bom. incrível Mas, a gente, sensação que fica. É isso. Essa foi a nossa conversa hoje. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Juliana, Gisele e Igor. Obrigada por participarem dessa conversa. Eu espero poder chamar vocês também para a próxima. E você que está assistindo nosso podcast, né? A gente vai voltar aqui toda terça-feira para você, para trazer novas notícias sobre o mundo geek, né? Sobre essas novidades que vão surgindo, né? E a gente vai ficando por aqui, tá? Segue a gente nas redes sociais.
se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, vai atrás do nosso Instagram, segue a gente nas redes sociais pra gente ficar se comunicando, pra gente poder trazer sempre notícias cada vez melhores pra vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.